Olá, nesse vídeo eu vou resolver as questões da atividade diária do círculo e suas partes. Para resolver essas questões, a gente vai utilizar várias vezes essas fórmulas relacionadas à área do círculo e das partes dele. Então a primeira fórmula é π vezes o raio ao quadrado, que é a que calcula para a gente a área completamente do círculo. Depois a gente tem duas fórmulas para calcular a área do setor circular, uma para quando a gente está com o setor com a medida do ângulo central e outra quando a gente está com a medida do comprimento do arco. Temos também a fórmula da área da coroa circular, que é πr ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Esse r é o raio do círculo maior e o r minúsculo é o raio do círculo menor. E a área do segmento circular, que é a área do setor menos a área do triângulo AOB formado. Questão 40. Determine a área do círculo sobre as seguintes condições. Letra A. A medida do raio é 11. Então, é aplicar direto na fórmula, né? Π vezes o raio ao quadrado. 11 vezes 11, 121. Então, a resposta é 121 π decímetros quadrados. Letra B. A medida do diâmetro é 24. O diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 24, o raio tem que ser a metade, que é 12. Então, você coloca na fórmula π vezes 12 ao quadrado, que dá 144 π metros quadrados. Letra C. O círculo tem 32 π centímetros de comprimento. O comprimento do círculo é igual a 2 π vezes o raio. Então, se a gente trocar o comprimento por 32 π, vai ficar com essa equação, que é 2πr, pode cancelar o π, e a gente vai descobrir então que o raio é a metade de 32, que é 16. Então, se o raio é 16, a área desse círculo vai ser π vezes 16 ao quadrado, que dá 256 π centímetros quadrados. Questão 41. Qual é a área do círculo inscrita em um quadrado cujo lado mede 12 decímetros? O círculo ser inscrito significa que o círculo está dentro do quadrado. Outra possibilidade seria dizer que o círculo está circunscrito, daí o círculo estaria pelo lado de fora. Mas nesse caso é inscrito, então o círculo está dentro do quadrado. Se o quadrado tem lado 12 centímetros e o círculo está dentro do quadrado, significa então que o raio desse círculo corresponde à metade do lado do quadrado. Então o raio é 6. Aí aplicando o raio 6 na fórmula, vai ficar π vezes 6 ao quadrado, que dá 36 π decímetros quadrados. Questão 42. Determine a área do círculo cujo perímetro é igual ao perímetro do retângulo, cujos lados medem 6π e 4π. O perímetro do círculo é o comprimento do contorno, né? Que é 2πr. Ele está dizendo que isso é igual ao perímetro do retângulo, que tem lados 6π e 4π. Vou botar aqui 2π é 6π mais 4π vezes 2. Que o retângulo tem 4 lados, né? 2 lados medem 6π e 2 lados medem 4π. Então, o comprimento, que é 2πr, é igual a 6 mais 4, 10. 10 vezes 2, 20. Π. Posso cancelar o π, e a gente vai descobrir que o raio é 20 dividido por 2, que é 10. Se o raio é 10, então a gente coloca na fórmula π vezes 10 ao quadrado dá 100 π centímetros quadrados de área para esse círculo. Questão 43. Calcule a área de cada círculo representado nas figuras seguintes. Então, na figura A, a gente tem a marcação do diâmetro, que é 10. Então, significa que o raio é 5, e aí a área vai ser π vezes 5 ao quadrado, que é igual a 25 π metros quadrados. Letra B. A gente tem uma corda, que é 12 metros, e a distância do centro do círculo até a corda é de 4 metros. Então, a gente forma aqui um triângulo retângulo, né? Cujo raio que a gente precisa para calcular a área é a hipotenusa, um cateto é 4 e o outro cateto MB é a metade de 12, que é 6. Então, se aplica o teorema de Pitágoras, vai ficar OM, que é 4 ao quadrado, mais MB ao quadrado, que é 6 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Faz todos os cálculos, isola o R e descobre que a medida do raio é 2 raiz de 13. Aí, então, coloca na fórmula. π vezes 2 raiz de 13 ao quadrado vai dar 52 π metros quadrados. Questão C.
A gente tem essa figura, que está ampliada aqui. Então, o que a gente tem de medidas importantes? Que do ponto T até o ponto P é 8, desse ponto aqui até aqui é 4, e a gente tem marcado a medida do raio aqui 2 vezes. A gente forma um triângulo retângulo aqui, né? Então, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir a medida do raio. Aí a gente tem a hipotenusa, que é R mais 4, um cateto, que é R, e o outro cateto, que é 8. Então, colocando isso no teorema de Pitágoras, vai ficar R ao quadrado mais 8 ao quadrado, que são os catetos, mais, que é igual a R mais 4 ao quadrado, que é a hipotenusa. Resolve, isola o R e descobre que a medida do raio é 6. Aí, sendo 6 o raio, coloca na fórmula da área, π vezes 6 ao quadrado, que dá 36π metros quadrados. Questão 43, letra D. A gente tem essa figura, vou deixar ela aqui ampliada, ó. Então, a gente tem essa distância aqui, que é 4 raiz de 2. E a gente tem essa distância aqui, que é 6. Se a gente observar, a gente forma um triângulo retângulo aqui, né? E a gente pode calcular esse pedacinho x, que é um pedaço do raio, não é o raio todo, mas já é um pedaço e ajuda. Então, usando o teorema de Pitágoras, né? A gente tem que a hipotenusa é 6, um cateto é x e o outro cateto é 4 raiz de 2. Então, vai ficar x ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado igual a 6 ao quadrado, hipotenusa. Isola e descobre que aquele pedacinho x mede 2. Agora, a gente precisa calcular esse pedacinho aqui, CO, né? Quem que é esse pedacinho CO? Ele é o raio todo, AO, menos o pedaço AC, que é x. Então, é o raio menos x. Tá aqui, ó. O raio menos x. O x a gente já calculou, que é 2. Então, esse pedacinho CO é, vou botar aqui destacado, R menos 2. Aí, agora a gente vai olhar para esse outro triângulo retângulo, porque um cateto é 4 raiz de 2, o outro cateto, CO, é R menos 2, e a hipotenusa é o raio que a gente quer para poder utilizar a fórmula para calcular a área. Então, vai ficar 4 raiz de 2 ao quadrado, cateto, mais R menos 2 ao quadrado, cateto, igual ao raio ao quadrado. Aí você calcula, isola o R, tem que chegar em R igual a 9 metros, e aí vai poder utilizar a fórmula, que é π vezes o raio ao quadrado, então π vezes 9 ao quadrado, que vai dar 81π metros quadrados. Questão 44. Sabe-se que o tampo da mesa mostrada na figura é composto de 2 tábuas retangulares, tá aqui, cada qual com 0,35 metros de largura e 2 semicírculos, cada um com 0,8 metros de diâmetro. Então, tá aqui os semicírculos. Fazendo a reconstrução da figura e colocando as medidas, ó. As tábuas retangulares estão aqui, elas têm 0,35 metros de largura. E os 2 semicírculos, eles têm 0,8 metros de diâmetro, então significa que a metadinha é 0,4 metros, que corresponde ao raio. Se a gente observar para cá, ó, a gente tem aqui um semicírculo e a gente tem aqui outro semicírculo, chamados de área 1 e área 2. Se a gente fizer a união dessas duas áreas, dá um círculo, né? E aí esse círculo, ele tem raio 0,4. Então, a área desse círculo, que corresponde aos 2 semicírculos do tampo de madeira, é π vezes 0,4 ao quadrado, que dá 0,16π metros quadrados. Que, de acordo com o problema, é para a gente trocar o π por 3,14, então vai dar, ao final, 0,5024 metros quadrados. Para os retângulos, se a gente olhar para cá, ó, a gente forma um retângulo grandão, né? Esse retângulo grande, ele tem altura 0,8 e ele tem base 0,35. Então, a área do retângulo é base vezes altura, 0,35 vezes 0,8 vai dar 0,28. Aí, a área total do tampo, o que que é? É a área dos semicírculos, tá aqui,
mais a área dos retângulos, tá aqui. Então, 0,5024 mais 0,28 dá 0,7824 metros quadrados. 45. Considere que nas figuras seguintes os segmentos assinalados são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, e a unidade das medidas está indicada em decímetros. Em cada caso, calcule a área da superfície da região sombreada. Então, na letra A, a gente tem que calcular a área dessa superfície sombreada. O que a gente sabe? Que se eu olhar para cá, eu tenho um semicírculo de raio 3. E eu tenho aqui um semicírculo de raio 1, outro semicírculo de raio 1 e outro semicírculo de raio 1. Então, a área da região sombreada vai ser o quê? Primeiro, vou calcular a área do semicírculo de raio 3. Vou destacar aqui, de vermelho. Não é a área toda do sombreada, na verdade, a gente vai ver que tem que retirar algumas medidas depois, olha só. Então, essa área do semicírculo de raio 3 vai ficar, então, o quê? Metade da área, que é π vezes o raio ao quadrado. Então, metade de π vezes 3 ao quadrado, metade de 9, que é 9 sobre 2 π decímetros quadrados. Isso aqui é a área do semicírculo vermelho. Agora, vamos calcular a área do semicírculo de raio 1, que são esses semicírculos que estão aqui, Esse e esse. São todos iguais, né? Então, isso é metade de π vezes o raio ao quadrado. O raio é 1, então metade de π vezes 1 ao quadrado, que é 1 π decímetro quadrado, sobre 2. Tá aqui. Então, a nossa área sombreada é o quê? Se a gente perceber, essa área azul aqui, ela corresponde a esse pedaço aqui que está faltando, né? Então, é a área toda do semicírculo de raio 3, a área vermelha grandona, menos uma areazinha branca de semicírculo de raio 1. Então, 9 meios π menos 1 meio π. Isso dá 8 sobre 2, que é 4 π decímetros quadrados. Letra B. A gente tem essa figura, então é a área do círculo menos a área do quadrado, né? Aí a gente vai ganhar a área da região sombreada. Então, vamos calcular primeiro a área do quadrado. Esse quadrado, a gente sabe que a diagonal dele é isso aqui, né? Ou seja, é 2 mais 2. Então, a diagonal desse quadrado é 4. Existe uma fórmula que relaciona a diagonal do quadrado com a medida do lado dele. Se a diagonal for 4, a medida do lado vai ser 4 sobre raiz de 2, e racionalizando vai dar o lado, que é 2 raiz de 2. Aí a área do quadrado é o lado ao quadrado, né? Então, 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 vai dar 8. Então, agora a gente vai calcular a área do círculo. O círculo tem raio 2, né? Então, π vezes 2 ao quadrado dá 4π. E aí a área total vai ser a área do círculo, que é 4π, menos a área do quadrado, que é 8. Vou botar aqui. 4π menos 8. Aí aqui a gente bota o 4 em evidência e vai ficar 4π menos 2, né? Porque 4 vezes π dá 4π e 4 vezes menos 2 dá menos 8. Por isso a resposta é 4π menos 2 decímetro quadrado. Na questão C, a gente precisa calcular a área da região sombreada, que é a área do semicírculo maior menos a área desses 3 semicírculos menores. Na figura mostra que a distância de A até B é 20, né? Então, o círculo maior vai ter raio 10. As divisões são todas em partes iguais. Isso significa, então, que a gente vai ter cada um desses pedacinhos valendo 2,5, né? Porque 2,5 mais 2,5 dá 5, 5 mais 5 é 2,5 mais 2,5 de novo vai dar mais 5 e ao todo vai dar 10.
Então, a gente vai ter 5 como o raio desse semicírculo que está aqui no meio e 2,5 como o raio dos semicírculos que estão aqui nas beiradas. A primeira área, então, para calcular é a área desse semicírculo aqui. Então, é metade da área. Então, metade de πr ao quadrado. 1/2 de π. O raio, então, é 5 sobre 2, que é 2,5. E essa área vai dar 25/8 π decímetros quadrados. A área 2 é a área desse semicírculo do meio. Então, é metade de π vezes o raio, que é 5 ao quadrado. Então, dá 25 sobre 2 π decímetros quadrados. Depois, a gente tem a área desse semicírculo aqui, que é igual à área do primeiro, né? Então, a área 3 é igual à área 1, que dá 25/8 π decímetros quadrados. E a última área é a área grandona, do semicírculo maior. Então, é metade de π vezes o raio, que é 10, e isso vai dar a 10 ao quadrado, isso vai dar 50 π decímetros quadrados. Então, a área da região sombreada, que é a área A, o que é? É a área do maior, que é a área 4, menos a área 1, menos a área 2, menos a área 3. Então, isso vai ficar 50π menos 25π sobre 8, menos 25π sobre 2, menos 25π sobre 8, que está aqui, né? Ó. A área 1, a área 2, a área 3, desculpa, a área 4, a área 1, a área 2 e a área 3. Então, fazendo os cálculos, vai dar 125π sobre 4 decímetros quadrados. Tá aqui. Questão 48. Em cada caso, calcule a área do setor circular de raio R e ângulo central de medida θ. O θ aqui é o x da fórmula, tá? Então, todas as situações são análogas. Eu vou mostrar e depois as outras seguem todas a mesma lógica, tá? A gente sabe, então, que o ângulo central de 360 graus, ou seja, a volta completa, corresponde à área toda do círculo, né? E a área do círculo a gente calcula utilizando a fórmula π vezes o raio ao quadrado. Aqui. Então, a gente pode começar por uma regra de 3, tá? Se a área toda do círculo é π vezes o raio ao quadrado corresponde a 360 graus, a área do setor que a gente quer calcular é equivalente ao ângulo central dado em cada caso. Então, 360 graus está para π vezes 4 ao quadrado, assim como 30 graus está para a área do setor que tem 30 graus. Você multiplica cruzado, e aí vai dar que a área do setor é igual a 30 sobre 360 vezes 16π. Que é essa fórmula aqui, ó, o ângulo dividido por 360 vezes π vezes o raio ao quadrado. Então, o 16 ele vem ali do 4 ao quadrado, tá? Então, você pode montar pela regra de 3, ou você pode ir direto aqui aplicando a fórmula. Esse exercício é mais para a gente entender o porquê que a fórmula é desse jeito, porque tem a ver com essa proporcionalidade que vem da regra de 3. Então, no primeiro caso, o resultado vai dar 4π sobre 3. No segundo caso, na letra B, o raio vai ser 9 e o ângulo 120, então mesma coisa. Na letra C, o raio é 12 e o ângulo é 45, então aqui é 12 e 45. Na letra D, o raio é 6 e o ângulo é 90. Na letra E, o raio é 10 e o ângulo é 150. E na letra F, o raio é 2 e o ângulo é 300. Questão 49. Em cada caso, calcule a área da superfície colorida. Então, na letra A, superfície colorida aqui com a margem maior, né? O que é? É a área desse setor circular maior menos a área do setor circular menor. Em ambos os setores circulares, eles têm o ângulo central de 90 graus. A diferença é que aqui é um setor circular de um raio de 2 e esse maior é um setor circular com raio de 4. Então, a primeira área vai ser o quê? 1/4 de πr ao quadrado. Então, 1/4 de π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, que dá 16. Por que 1/4? Porque imagina que isso aqui é um círculo grandão, né? E a gente está pegando a quarta parte só. Aí vai dar que a área 1 é 4π metros quadrados. A área 2, a área do setor de 90 graus com raio 2. Então, imagina aí também um círculo grandão, né? Essa área branca que a gente quer é apenas 1/4 desse círculo maior. Então, vai ficar 1/4 de π vezes o raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que dá 4.
e aí isso vai dar π. Então, a área da região sombreada vai ser a área 1, 4π, menos a área 2, π, que dá 3π metros quadrados. Questão B. A área acinzentada, né, tá aqui. Então, o que é? É a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, você pode utilizar a fórmula da área do círculo duas vezes. Hoje também pode usar direto a fórmula da área da coroa circular, né? Aí, na fórmula da área da coroa circular, o R maior é 6 e o R menor é 4. A primeira área aqui ficou a área do círculo maior, então é π vezes 6 ao quadrado, que dá 36π. A segunda área, a área do círculo menor, que é o círculo que tem raio 4. Então, π vezes 4 ao quadrado, que dá 16π. Então, a área dessa coroa circular vai ser a área 1 menos a área 2. Então, 36 menos 16, que dá 20. Na questão C, a gente tem a área do segmento circular, né? Que é a área do setor menos a área do triângulo AOB. Então, a gente observa aqui, ó, que a primeira área é a área do setor de 90 graus e raio AB igual a 6 centímetros. Eu estou olhando para esse setor circular aqui, ó, tá? Pensa assim como 1/4 da fatia da pizza também. Então, aqui é 1/4 de π vezes 6 ao quadrado. Então, isso dá 36 dividido por 4, que é 9. Então, tá aqui a primeira área. A segunda área é a área do triângulo ABC, que está aqui. ABC. Como é que a gente calcula a área de triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Então, é a metade de 6 vezes 6, que a base é 6 e a altura é 6 aqui. Isso dá 18. Então, a área total vai ser a área 1, que é 9π, menos a área 2, que é 18. Então, é 9π menos 18. A isso a gente pode colocar o 9 em evidência, e isso vai ser π menos 2. Que 9 vezes π dá 9π, 9 vezes menos 2 dá menos 18. Por isso que a resposta é 9π menos 2 metros quadrados. Questão D. A gente tem dois segmentos circulares iguais, né? Então, a gente vai calcular a área de um segmento circular, esse aqui, por exemplo, podia ser outro também, e depois duplicar, para dar a área total sombreada. Então, a área do setor de 90 graus e raio AB igual a 5. Então, estou olhando aqui, ó, raio AB igual a 5, a área do setor circular, esse setor aqui. Pronto. Isso é 1/4, porque também, né, imagina a circunferência completa aqui, então é 1/4 da área do círculo todo, que é π vezes o raio, que é 5, 5 ao quadrado, 25, então isso dá 25π sobre 4, tá aqui. Aí agora a área do triângulo ABC, que tá aqui, ó, a área desse triângulo. Base vezes altura dividido por 2, então metade de 5 vezes 5 é que dá 25 sobre 2. Então, a área do segmento circular, esse segmento aqui que eu risquei, é a área 1, que é a área toda do setor, menos a área 2, que é a área do triângulo. Ou seja, 25π sobre 4 menos 25π sobre 2. Que de forma bonitinha fica 25/4, que multiplica π menos 2. Só que a área da região sombreada é 2 vezes a área desse setor circular. Então, tá aqui, ó, 2 vezes a área 3. E aí isso vai ficar 25π sobre 2, que multiplica π menos 2 metros quadrados. Na questão E, a gente tem essa medida aqui que é 10. Trazendo ela aqui para a figura, o que a gente percebe? Ó? Que a gente forma aqui um triângulo retângulo, né? Esse lado aqui mede 5. Esse lado aqui é a medida do raio da coroa maior e esse aqui é a medida do raio da coroa dado o círculo menor. Então, uma hipotenusa é o raio do círculo maior, um cateto é o raio do círculo menor e o outro cateto mede 5. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar o quê? Que a hipotenusa ao quadrado, r ao quadrado, menos o r ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, 25. Aí, olha só a sacada aqui nesse exercício. Se a gente multiplicar toda a equação por π, que é o que está escrito aqui, vai ficar assim, ó, π vezes o raiozão ao quadrado menos π vezes o raiozinho ao quadrado igual a 25π. Você multiplicou todos os termos por π.
E isso aqui é exatamente a fórmula da área da coroa circular, né? Então, a área dessa coroa circular é 25 π metros quadrados. Na questão F, a gente tem essa figura e a gente tem que calcular, né, a área acinzentada. Então, a gente quer calcular a área da coroa circular. O raio menor a gente já tem, que é 4. Vou deixar ele anotado aqui. O problema está em descobrir o raio maior, que é a distância daqui até aqui. Então, reconstruindo a figura para cá de uma forma mais ampla, o que a gente tem? Esse lado aqui, que é o 8, e a gente tem esse diâmetro aqui e esse outro lado aqui. Aí existe uma propriedade que fala que quando a gente tem um diâmetro formando um triângulo e o diâmetro é um dos lados desse triângulo, esse triângulo é retângulo. Ou seja, ele é retângulo aqui ele forma 90 graus. Então, tirando esse triângulo aqui para cá, a gente observa que a gente está com um triângulo retângulo aqui, onde BC é a hipotenusa, AC e AB são os catetos. Existe uma relação métrica do triângulo retângulo que relaciona a altura do triângulo retângulo com um dos catetos. A relação é a seguinte: a altura ao quadrado é igual a m, que é essa distância aqui, vezes n, que é essa distância aqui. No nosso problema, BC é o diâmetro todo, né? E a gente está aqui interessado em BO, que é o raio maior. Então, esse é o nosso foco. Então, olhando aqui pela relação métrica, ó, aplicada no nosso problema, o que a gente tem? Que AH ao quadrado, que corresponde à altura desse triângulo retângulo, é igual a BH vezes HC. A figura está aqui também embaixo, ó. AH ao quadrado é igual a BH vezes HC. AH ao quadrado é a altura. BH, que é esse pedacinho aqui, é o raio maior que a gente quer calcular, menos 4, que é a informação do raio menor que a gente já ganhou. Então, BH, que seria o m da relação métrica, é R menos 4. O HC é essa distância aqui, ó, que é o n da relação métrica. Quem que ele é? É o Rzão, que é o raio daqui até aqui, mais 4. Então, tá aqui. O Rzão mais 4 e o Rzinho menos 4. Daqui a gente tira que AH ao quadrado é igual, resolvendo isso aqui, R ao quadrado menos 16. Aí agora a gente vai olhar para esse outro triângulo retângulo aqui, ó. Aqui a gente tem a hipotenusa AB, que é 8, a altura do triângulo retângulo ABC, que a gente chamou de AH, e esse outro pedacinho aqui, que BH, que é o cateto. Então, a hipotenusa é 8 e os catetos são AH e BH. Então, AB ao quadrado é igual a AH ao quadrado mais BH ao quadrado. Quem que é o AB ao quadrado? A hipotenusa aqui é 8, né? Quem que é o AH ao quadrado? O AH ao quadrado a gente já calculou antes, ó. É R ao quadrado menos 16. E o BH ao quadrado, quem é? É R menos 4 ao quadrado. Por quê? Porque BH é o raio menos 4. Então, olhando só para essa equação aqui, ó, você só tem uma variável que é o R maior, que é o raio da circunferência maior. Então, resolvendo, você vai concluir que o R dá 8. Se o raio maior é 8, o raio menor a gente já tinha. Aí agora é só aplicar na fórmula da coroa circular. Π vezes o raio maior ao quadrado, que é 8, então dá 8 vezes 8, 64, menos π vezes o raio menor, que é 4, 4 vezes 4 dá 16. E aí 64 menos 16 dá 48π. Questão 50. Na casa de Marina há uma piscina de formato circular, circundada por um piso, conforme mostrado na figura. Ela pretende trocar o revestimento do piso por outro, que custa R$16 o metro quadrado.
Sabendo que a piscina tem 8 metros de diâmetro e o piso tem 2,5 metros de largura, determine a quantia mínima que Marina gastará na compra do novo revestimento para o piso. Então a gente sabe que o diâmetro da piscina é 8. Tá aqui. Então, o raio dessa piscina é 4, porque o raio é a metade do diâmetro. Aí a gente sabe que esse pedacinho aqui, ó, que é do piso, tem 2,5 metros. Então, o raio maior vai ser 4 mais 2,5, que é 6,5. Então, a gente coloca isso na fórmula da área da coroa circular. Π vezes o raio maior ao quadrado, que é 6,5 ao quadrado, menos π vezes o raio menor ao quadrado, que é 4 ao quadrado. E isso vai dar uma área de 82,5 metros quadrados. Como o metro quadrado custa R$16 desse piso, então a gente pega a área total, que é 82,5, e multiplica por 16. Ela vai gastar pelo menos R$1.320 só com o piso para fazer essa obra, essa manutenção. Questão 51. Em cada caso, determine a área de um segmento circular em que a medida de raio R e o ângulo central mede θ. Então, na letra A, o raio mede 4 e o ângulo θ mede 45 graus. Então, a gente precisa calcular a área do setor circular de 45 graus e subtrair a área do triângulo AOB formado na figura. Não tem a figura, né? Então, em todas as questões você precisa fazer o desenho, isso vai te ajudar bastante. Então, a gente tem um círculo, tem o setor circular AOB com o ângulo de 45 graus. A área desse setor circular, como a gente tem a medida em graus, você pode utilizar com essa fórmula aqui, onde o x você vai colocar o 45 graus. Ou você pode fazer a regra de 3, como a gente já viu no outro exercício. De qualquer forma, você vai chegar que a área do setor circular é 2π centímetros quadrados. Aí agora, a calcular a área do triângulo AOB, que é esse triângulo aqui, ó. A gente precisa saber a medida da base vezes a medida da altura, né? A medida da base é o raio, que a gente já tem, que é 4. Então, a gente só precisa calcular a medida da altura, que nesse caso corresponde ao segmento AH. Como ali é 45 graus, aqui é 90 graus, obrigatoriamente esse ângulo ali de cima tem que ser 45 graus também, porque a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Se esse triângulo tem dois ângulos iguais, significa que ele é um triângulo isósceles. Então, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Ou seja, o OH tem a mesma medida do AH. E isso ajuda bastante a gente. Por quê? Porque se a gente olhar para esse triângulo retângulo que está formado aqui, ó, a gente tem a hipotenusa que mede 4, que é o raio, e os catetos OH e AH são iguais. Então, a gente consegue descobrir o AH utilizando o Teorema de Pitágoras. Porque, ó, OH ao quadrado, que é o cateto, mais AH ao quadrado, que é cateto, tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Só que o OH e o AH são iguais, então eu posso trocar. E vai ficar 2AH ao quadrado igual a 16. E 4 vezes 4 é 16. Então, aqui você vai isolar o AH e vai descobrir que ele mede 2 raiz de 2. Então, isso é a altura, né? 2 raiz de 2. Aí, tendo essa medida da altura, agora a gente pode calcular a área do triângulo OAB, que é metade, né, da base vezes a altura. A base é OB, que é o raio, 4, e a altura a gente calculou que é 2 raiz de 2. Então, metade da base vezes a altura. Esse cálculo vai dar 4 raiz de 2. Então, a área do segmento circular é a área do setor, 2π, que está aqui, menos a área do triângulo OB, 4 raiz de 2. E isso é 2π menos 2 raiz de 2. Aqui é só colocar o 2 em evidência, né? Se a gente fizer o chuveirinho, chega na mesma coisa que estava aqui. Questão B é muito parecida com a questão A, né? A gente tem o raio, que é 8, está marcado aqui, e temos o ângulo θ, que é 30 graus. Então, você pode utilizar
essa fórmula para calcular a área do setor circular, ou montar a regra de 3, e você tem que chegar que a área do setor circular é 16π sobre 3. Depois o problema está, de novo, em calcular a área do triângulo AOB. Desculpa, AOH. Tá aqui. Tá certo. A área do triângulo AOB. E aí a gente vai olhar para o triângulo AOH, porque ele é um triângulo retângulo, e com o triângulo retângulo a gente já viu que a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras ou as razões trigonométricas. Isso vai ajudar bastante a gente, né? O triângulo AOB, ele tem uma base, que está aqui, que é OB, que é o raio. Então, a base é o raio, que é 8. E aí, de novo, o problema está em calcular a altura, que na figura aqui também corresponde ao lado AH. Então, olhando só para esse triângulo retângulo, a gente tem o AH, que é cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Cateto oposto é o AH que a gente quer calcular. E temos a hipotenusa, que é 8. A razão trigonométrica que envolve o cateto oposto e hipotenusa é o seno. O seno de 30 graus. Então, o seno de 30 graus é o cateto oposto, AH, dividido pela hipotenusa, OA. O seno de 30 graus é 1/2. AH é o que a gente quer calcular e OA é o raio, que é 8. Multiplica isso aqui cruzado, vai dar 8 vezes 2H, e aí descobre que o AH vale 4. Agora que a gente sabe a altura, a gente pode calcular a área do triângulo. A área do triângulo é o lado OB vezes a altura, que é a base vezes a altura, dividido por 2. Então, é a metade da base vezes a altura. A base é 8, que corresponde ao raio, e a altura é 4, que a gente calculou. Metade de 8 vezes 4 dá 16. Então, a área do segmento circular é a área do setor, que deu 16π sobre 3, menos a área do triângulo, que deu 16. E aí vai ficar 16 terços vezes π menos 3 decímetros quadrados. A questão C, o raio é 2 e o ângulo θ é 90. Então, primeiro vamos calcular a área do setor circular. Nesse caso, o setor circular é aqui, o AOB, né? Ele é 1/4 da área total do círculo. Então, a fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado, tá aqui, só que a gente só quer 1/4 dela para corresponder a esse setor. Então, vai ficar 1/4 vezes π vezes o raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado. E aí vai dar com o resultado como área 1, apenas π metros quadrados. A área do triângulo AOB, aqui tá fácil, né? Porque a base é 2 e a altura é 2. Então, é metade da base vezes a altura. Isso dá 2. Então, a área do segmento circular vai ser a área 1 menos a área 2, que é π menos 2. Então, π menos 2 metros quadrados. E a última questão, letra D. O raio é 12 e o ângulo θ é 120 graus. Então, a gente pode começar calculando a área do setor circular. Usa essa fórmula, colocando 120 no lugar 360, ou faz pela regra de 3. O resultado da área desse setor circular vai dar 48 π centímetros quadrados. Agora, a área do triângulo AOB que se forma. Esse ângulo aqui, né, ele foi dado que é 120 graus. Então, esse ângulo aqui e aquele ângulo ali precisam ser 30 graus cada um, para a gente poder somar os 3 ângulos e fechar 180 graus. Isso significa que a gente tem aqui um triângulo isósceles, né? E esse triângulo isósceles, ele tem um ângulo de 30 graus na base. Aí, se a gente olha só para esse triângulo retângulo aqui, a gente percebe que a altura, que é o que a gente precisa para calcular a área desse triângulo, é OH. Vou marcar aqui, ó, que a altura é OH. E coincide com o cateto desse triângulo retângulo. E a outra informação que a gente precisa para calcular a área desse triângulo é a distância de A até B, que é a base. Que nesse caso, A até B é o dobro de HB. E HB é o cateto desse mesmo triângulo retângulo.
Então, a gente vai utilizar o seno e o cosseno de 30 graus para descobrir a medida de OH, que corresponde à altura, e depois descobrir a medida de HB, que corresponde à metade da base do triângulo OAB, que a gente precisa para continuar o cálculo da área do segmento circular. Então, olhando para o seno de 30 graus, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é OH e a hipotenusa é 12, que é o raio. O seno de 30 graus é 1 meio, então vai ficar 1 meio igual a OH sobre 12, multiplica cruzado e ganha que OH é 6. Isso significa, então, que a altura do triângulo é 6. Agora o cosseno de 30 graus. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é HB. Então, HB sobre OB igual ao cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, porque é um daqueles ângulos notáveis. Raiz de 3 sobre 2 é igual a HB sobre 12, porque OB é o raio, que é 12. Multiplica cruzado e ganha que HB é igual a 6 raiz de 3. Só que vamos lembrar que HB é a metade da base do triângulo grandão, né? Então, a gente vai ver que a base é o dobro de 6 raiz de 3, ou seja, é 12 raiz de 3. Agora a gente pode calcular a área do triângulo, que é a metade da base vezes a altura. A base deu 12 raiz de 3 vezes a altura, que deu 6. E isso vai dar 36 raiz de 3. Então, a área do segmento circular vai ser a área 1, que é a área do setor, menos a área 2, que é a área do triângulo. Ou seja, 48π menos 36 raiz de 3. E aí, colocando ali o 12 em evidência, vai ficar 12 vezes 4π menos 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Bons estudos para você e até mais. Tchau!